Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre as centúrias de São Máximo Confessor. São as segundas centúrias, centúria sobre o amor e a pura oração, nosso 16º encontro. Primeiro ouçamos aquilo que São Máximo diz e depois nós vamos trabalhar, desenvolver o pensamento. Os demônios extraem os meios de suscitar em nós pensamentos passionais das paixões que repousam no fundo da alma. Depois, combatendo a inteligência com estes pensamentos, eles a forçam a consentir ao pecado. Vencido o intelecto, eles o conduzem de pecado em pecado. Conseguindo isto, enfim, com o intelecto cativo daí por diante, eles o levam ao alto. Depois de terem devastado a alma com pensamentos, eles se retiram, deixando ao intelecto apenas o ídolo do pecado, do qual o Senhor disse: quando vocês virem a abominação da desolação erguida no lugar santo, quem ler, compreenda. Lugar santo e o templo de Deus são o intelecto do homem, aonde, após devastarem a alma com pensamentos passionais, os demônios erguem o ídolo do pecado. Quem leu os escritos de Joséfo sabe o quanto isto já aconteceu na história. Mas alguns dizem que isto acontecerá novamente quando vier o anticristo. Então vamos trabalhar esta reflexão. No número 31 das segundas centúrias, São Máximo Confessor nos diz que os demônios extraem, isto é, tiram os meios de suscitar em nós pensamentos passionais das paixões que repousam no fundo da alma. Primeiro passo. No fundo da alma, alma em grego é psique, no fundo da psique humana, da alma humana, existem pensamentos passionais, paixões, que repousam na alma, no inconsciente, no subconsciente. Os demônios agem na tentativa de suscitar, tirar do fundo da alma humana esses pensamentos passionais que estão lá, no mais profundo do ser humano. Incitam esses pensamentos passionais para que eles venham à tona. Os demônios combatem a inteligência com estes pensamentos. Ele faz uma luta. A luta, na língua grega, agonis, é uma agonia. A luta do ser humano diante dessa realidade destrutiva, passional, né? É uma luta que força a pessoa a consentir no erro, a consentir no pecado. Então, ele faz isso através de sedução, seduz esses pensamentos que vêm do desejo, buscando o consentimento da pessoa. A ação do demônio é de sedução, de tirar o ser humano do equilíbrio, de desequilibrar o ser humano, tendendo às paixões, aproveitando as suas carências. Quem levar o ser humano a aceitar, quer levar, os demônios, eles querem levar o ser humano a aceitar os desejos passionais, forçando-o, a inteligência e, através da inteligência, consentir no pecado. Quando o intelecto é vencido, há uma aceitação. A pessoa é conduzida a acostumar com o pecado, se acomodando e não lutar mais pelas virtudes,
a pessoa fica acomodada. Nesta sequência, o intelecto, escravo, prisioneiro, daí em diante, né, os levam ao ato, ao agir. Isto é, o agir humano é conduzido pelo desejo, pensamento, querer e agir. Este é o processo da responsabilidade humana. O texto diz que no agir mal, ao fazer mal, o mal moral, os demônios suscitam desejos, paixões que estão no fundo da alma. Em segundo lugar, os demônios suscitando esses desejos colocam o ser humano a combater a inteligência humana, a fim de que se apresente aqueles desejos como uma realidade boa e desejável. Em terceiro lugar, o intelecto é vencido e há uma aceitação. Isto é, ele vai querer realizar o que brotou do desejo e que a inteligência aceitou. Em quarto lugar, o intelecto seduzido aceita, quer, né, e leva então a pessoa ao agir não muito ético, não muito moral. A capacidade da pessoa de vencer esta tentação é fortalecer o seu querer, o seu ato moral, pois o agir é consequência do querer. Vejamos isto no exemplo que nós encontramos no Gênesis. Os demônios. Gênesis 3, versículo 1. Diz assim: a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo. Então ela tem um poder de sedução, capaz de fazer com que a pessoa humana seja seduzida, né, pela sua argumentação. Então vem o primeiro desejo. Então o desejo é desejar, pensar, querer, agir. Então o desejo. Então esse desejo nós vemos, né, quando a serpente levanta em Eva esse desejo. Gênesis capítulo 3, versículo 2 a 3. A serpente disse à mulher: é verdade que Deus disse a vocês que não devem comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu para a serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no jardim, Deus disse: vocês não comerão dela, nem tocarão, do contrário, vocês vão morrer. Existe o que é permitido e o que não é permitido. Existe uma consciência de normatividade, daquilo que se deve, que é lícito, e daquilo que não se deve, daquilo que não é lícito, né? Existe uma consciência da normatividade, né? O São Paulo diz: tudo posso. A realidade é que o ser humano pode tudo, mas nem tudo convém. A conveniência cabe no nível ético, da avaliação daquilo que convém e daquilo que não convém, né? Se o ser humano pode tudo, mas ele tem que ter consciência que nem tudo convém, né? Então, a serpente quer despertar em Eva o desejo, né? Então, esse despertar do desejo, Gênesis 3, 4. Essa realidade age no profundo do ser humano, é uma tentação. Então a serpente disse para a mulher: de modo nenhum vocês morrerão. A serpente coloca a dúvida para introduzir a tentação. Esse é um ato de inteligência. É agir para colocar dúvida. A dúvida começa então a ser um ato de destruição. Vai minar aquilo que nós tínhamos como norma, como conhecimento,
como aquilo que nós poderíamos fazer, né? Então vai minar. Então a primeira atitude, quando uma pessoa quer te tirar de um caminho, né, ela começa a colocar dúvidas na sua cabeça. A dúvida é um ato diabólico, né? Então vai, de modo nenhum vocês morrerão. A serpente coloca a dúvida para introduzir a tentação. Coloca a dúvida no mais profundo do ser humano. E nesta dúvida ele vai colocar a desconfiança em Deus. Ele vai fazer com que Eva desconfie em Deus por aquilo que ele falou, não é? Então, o pensamento que diante do desejo, daquilo que é proibido, a pessoa então, a primeira atitude dela é duvidar, né, da norma e do princípio da norma. Porque a dúvida já abre cada vez mais o desejo, né? E continua. A dúvida aguça o desejo. Gênesis 5. Mas Deus sabe, no dia em que vocês comerem o fruto, os olhos de vocês vão se abrir e vocês se tornarão como deuses conhecedores do bem e do mal. Deus quer tirar do ser humano um bem, diz a serpente. Deus não quer bem a vocês. Ele está proibindo porque ele quer tirar de vocês um bem, né? Ora, que bem é esse? Se tornar como Deus. Abre essa ganância, abre essa vontade de ultrapassar a norma, porque o princípio que norteava a norma agora é um princípio duvidoso. Então Deus não nos queria bem, né? Deus nos queria, naquele momento, nos privar de um bem. Essa é a grande dúvida de Eva. Mas Deus sabe, no dia que vocês comerem o fruto, os olhos de vocês vão se abrir e vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Deus quer tirar do ser humano um bem e por isto proíbe, como se toda norma de proibição fosse uma proibição para que, né, para que nós não pudéssemos atingir outras realidades que a norma não deixa. Então essa dúvida é fundamental. Ele está enganando o ser humano, quem Deus, pois quer impedir que os homens se tornem deuses. A consciência humana, quando quer ser Deus, expulsa Deus e duvida dele. Esta é a grande tentação do ser humano. Ele é tentado a duvidar de Deus, a duvidar da boa vontade, da boa realidade de Deus, a colocar dúvida de que Deus quer o nosso bem. Isso já é o primeiro princípio destrutivo para romper com a normatividade. Terceiro, o querer. A mulher analisa, pensa, avalia o desejo. Gênesis 3, 6a. Então a mulher viu que a árvore tentava o apetite, pensamento, era uma delícia, avaliação para os olhos e desejável para adquirir o discernimento. Então, ela vê, eu quero ser como Deus. Ela vai ultrapassar a normatividade, porque no princípio do desejo apareceu a dúvida. E apareceu a consciência, Deus não me quer bem, Ele quer me impedir de atingir uma coisa maior. O quarto, o agir. Gênesis 3, versículo 6b. Eva pegou o fruto e comeu, depois deu também ao marido. Ela compartilhava o mal que estava com ela, e também ele comeu, ele aceitou partilhar com ela. Então nós vemos essa realidade, né? Desejar, pensar, querer, agir. É o ato humano. Mas no princípio do desejo, existem desejos bons. Vamos supor, Santo Agostinho fala do desejo de Deus, o desejo bom.
mas exige um desejo onde se coloca a dúvida, e na dúvida entra a raiz do mal, né? Onde vai comprometer o nosso pensamento, nosso querer e nosso agir, como consequência daquilo que se quer. O ato moral está no querer, não no agir. O agir é consequência do querer. Depois de terem os demônios devastado a alma com pensamentos, eles se retiram. A serpente deixou a mulher e o homem é sós, deixando ao intelecto apenas o ídolo, a submissão ao erro, ao mal que foi feito, do pecado, do qual o Senhor disse: quando vocês virem a abominação da desolação erguida no lugar santo é o mais profundo e sagrado ser humano, é o inconsciente mais profundo, onde se encontra a sacralidade do ser, onde o ser humano encontra Deus no mais profundo do seu inconsciente. Quem ler, compreenda. Mateus 25:15. A vida eremita, a vida da consagração dos monges, a vida daqueles que querem viver a perfeição, né, teve seu impulso na metade do século III. A igreja do século I até o século IV era a igreja dos mártires e confessores, diante da perseguição do império. Mas, quando a igreja se torna uma das religiões do império com Constantino em 313, na África a perseguição vai durar até 324, alguns cristãos começam já, no ano 250 a.C., a viver um tipo de vida solitária. Nós temos Santo Antão, né, e Paulo de Sebástia. Santo Antão, né, e Paulo. A questão deles não era mais ser mártir ou confessor. Eles iam ao deserto para combater os demônios que estavam dentro deles, as forças interiores que ameaçavam a vida humana e sua busca de perfeição, que é lutar contra os demônios com seus vícios que os faziam afastar de Deus. Então, criar essa disciplina de aperfeiçoamento da própria vida, sendo inspirado, né, sempre na realidade desse martírio que vence o mal para atingir a perfeição. Vence os vícios pelas virtudes. O lugar e o templo de Deus, né, são o intelecto do ser humano. É aí que os demônios devastam a alma. De dúvidas sobre Deus, de desejos passionais, como um bem negado por Deus. As pessoas até dizem, né, esses desejos passionais, esses desejos destrutivos, né, mas todas as pessoas que consentem esses desejos são pessoas infelizes, porque elas não se encontram, elas não são capazes de perceber que essas realidades são mais destrutivas, porque fazem o ser humano de perder a seu próprio sentido e dignidade de liberdade. Porque elas ficam escravas, ficam submetidas, devastam a alma com pensamentos passionais. Aí ele ergue o ídolo do pecado, ídolo que seduz a pessoa, que vende a si próprio para servir a este ídolo, esse desejo, essa paixão, que é uma realidade despótica, que a pessoa cria uma certa dependência e muitas vezes não sabe mais sair dela. Mas alguns dizem que isso acontecerá novamente quando vier o anticristo, na parousia e no fim dos tempos. Esta é a realidade da nossa reflexão, né? É saber que as tentações, elas começam quando elas começam a semear dúvidas. E essas dúvidas vão nos conduzir a esta realidade passional de destruição. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.